Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar a respeito de nutrição para esportes estéticos. Então, se você é atleta de algum esporte estético, ou pai, mãe, familiar, técnico, professor de algum atleta que pratica algum tipo desse esporte, fica nesse vídeo que eu vou te dar algumas informações a respeito disso. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação para ficar mais fácil de vocês visualizarem ao decorrer da nossa mini aula aqui. A nutrição é essencial para quem pratica esportes estéticos. É através da alimentação que a bailarina, a patinadora ou a ginasta vai ter ali energia para cumprir com os seus treinos, as suas competições, as suas apresentações da melhor maneira possível. E hoje em dia existem muitas dietas da moda aí em voga nas mídias sociais, aparecem muitas também na televisão. Então, é imprescindível que a gente tire todas as dúvidas a respeito disso hoje, nesse vídeo, porque muitas das coisas que aparecem por aí não são necessariamente verdades. Então, hoje eu vou mostrar como a nutrição pode auxiliar você, praticante de esporte estético, melhorar tanto a performance física para render mais no seu esporte, quanto também a performance mental, que é pouco falada. Primeiro de tudo, eu vou apresentar rapidamente quem eu sou. Eu me chamo Mariana, sou nutricionista, mestre em Ciências da Saúde e pós-graduando em Nutrição Esportiva e Estética. Já atendi diversos praticantes de esportes estéticos e tenho vasta experiência nessa área. E na minha prática clínica, eu vi como a nutrição pode mudar a qualidade de vida do praticante de esporte estético e melhorar mesmo a performance, o desempenho desse praticante no esporte que ele pratica. Então, os esportes estéticos, eles possuem vários desafios, né? Eles são únicos, então eles têm particularidades muito específicas, dependendo do esporte que você pratica ali, mas em geral esses esportes eles exigem força, resistência, flexibilidade e também um padrão estético muito rígido. O problema é que essa pressão estética, ela pode levar a vários malefícios e combinada ali com treinos intensos e o alto gasto energético, muitas vezes dietas também muito restritivas podem levar a lesões frequentes, distúrbios hormonais, entre outros problemas. Então aqui eu preparei um esqueminha para vocês poderem visualizar melhor. No círculo aqui acima nós temos a saúde, aqui abaixo a pressão estética e o treino intenso. Então, nesses esportes estéticos, por exemplo, eu vou pegar o balé como exemplo para ficar mais fácil. A bailarina, ela tá ali no seu treino habitual, geralmente começa muito cedinho, né, com 5, 6 anos ou até menos. E desde sempre existe muita pressão para que ela seja extremamente magra, porque infelizmente o balé ainda tem essa ideia de que para que você seja uma boa bailarina, você tem que ser extremamente magra. Essa pressão estética faz com que muitas bailarinas deixem de comer, assim como ginastas e patinadoras também. E juntamente com um treino intenso, acaba gastando mais caloria e a quantidade de caloria gasta durante o treino não é compensada com a alimentação. Então tem um déficit calórico que a gente chama, quando se gasta mais caloria do que se consome. E esse desequilíbrio entre o que é gasto e o que é consumido acaba levando a diversos problemas, como eu já comentei brevemente, risco de lesões, né? Então, lesões musculares, lesões tendíneas, articulares, que acabam dificultando a melhora do desempenho ali no esporte. Também acaba dificultando a recuperação e prevenção muscular, porque o músculo precisa de energia para se recuperar bem. Então, o praticante que não come o suficiente acaba sim tendo uma lesão muscular e dificultando esse reparo muscular. E também problemas de imagem corporal, como distorção da imagem corporal,
insatisfação com a sua imagem, o que pode agravar também essa questão da alimentação e fazer com que esse praticante deixe de comer ou pule refeições, acabe tendo alguns problemas alimentares ali ao decorrer da prática do esporte. Aqui eu coloquei um caso real da ginasta Jordan Chiles, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas espero que sim. Ela ficou bastante conhecida nos Jogos Olímpicos de Paris, apareceu em vários jornais depois que terminaram os Jogos Olímpicos, que ela teve que devolver a sua medalha de bronze, deu mal bafafá a respeito disso. Mas ela é uma ginasta olímpica e a gente consegue ver nessa imagem que ela é magra, sim, só que ela tem uma composição óssea mais avantajada, então ela tem um pouco mais de quadril, o que é totalmente normal, né? As pessoas têm, cada uma é diferente da outra, mas isso é bem mal visto na ginástica ainda, né? Então, ela acabou comentando na revista People. Eu vou deixar aqui o link da revista, caso vocês queiram ler essa matéria na íntegra. Tá? Ela tá em inglês, mas ela descreveu que isso conforme o tempo foi deixando ela traumatizada em relação à sua alimentação e ela acabou tendo ali diversos problemas corporais, né, de insatisfação com a imagem corporal e procurou um psicólogo para tratar disso e mudou o ambiente, conseguiu se reconectar com a comida, priorizar a sua saúde e melhorar assim o seu desempenho. Nessa matéria eu coloquei um trecho aqui da fala dela que me deixou bastante impactada, que ela diz que treinamos 34 horas por semana para que nossos corpos possam fazer coisas insanas e precisamos de comida para nos manter em movimento. Isso ela diz já sendo uma atleta olímpica, já com outra cabeça, outro conhecimento, mas para a gente ver o quanto é importante técnicos, professores, as pessoas que estejam em volta ali, pai, mãe, família dessas meninas, estejam atentas à alimentação delas, de forma a não pressioná-las até o corpo X ou Y, ou reduzir ali a ingestão de alimentos ao longo do dia, porque isso pode sim piorar o desempenho no esporte, apesar de que esses esportes acreditam que não, né? Que quanto mais magra, melhor a pessoa vai desempenhar. Mas é mentira. Quem diz isso é uma nutricionista e é mestre nesse assunto. O meu mestrado foi em relação a esportes estéticos e nutrição. Então eu digo com propriedade que não se deve cortar calorias, porque vai ter diversos problemas, tá? Eu vou comentar a respeito desses problemas aqui ao decorrer da apresentação. Então, o erro mais comum das atletas de esportes estéticos comerem como se elas fossem sedentárias, como se elas não gastassem calorias. E pelo contrário, a gente sabe que os treinos das atletas são muito intensos e há necessidade de comida mesmo, né? Então a gente tem que lembrar que energia vinda dos alimentos é combustível e se o corpo não recebe o que ele necessita, ele acaba economizando e muitas vezes acaba estocando gordura. Então tem o efeito oposto do que a gente quer. Muitas acabam deixando de comer, acreditando que vão perder peso, mas na realidade o corpo sente que falta energia e acaba acumulando mais gordura do que o necessário. Lógico, num caso mais extremo, como um transtorno alimentar, aí sim a pessoa vai perder muito peso, né, e ter diversos problemas de saúde. Então, e que acaba também dificultando ali a melhora da performance no exercício. Aqui eu coloquei para vocês os pilares da nutrição, né? Eu sempre digo nutrição que permanece, porque realmente não é um modismo, não é uma dieta da moda, é nutrição que permanece, porque ela é funcional. Então, na minha experiência ali na prática clínica, eu vi que existem 4 pilares essenciais para uma nutrição que realmente sustenta o treino e o corpo. O primeiro pilar é energia, então ter energia suficiente para o gasto diário. Isso somente uma nutricionista pode calcular certinho o quanto de energia você gasta e o quanto de energia você precisa para se manter saudável.
Sincronização, então sincronizar direitinho as refeições de acordo com o treino, de acordo com as competições ou apresentações que você vai ter, para potencializar os resultados. Consumo de proteína, então a proteína ali, o consumo adequado, ela mantém e ajuda a reconstruir os músculos que foram lesionados ao decorrer do treino intenso. Muito se fala de whey protein, suplementos, né, de proteína, mas não é muito necessário isso, a não ser que você tenha uma rotina muito caótica, que você não consiga parar para comer realmente um prato de comida, mas dá para suprir as necessidades de proteína ali por meio de uma alimentação saudável, sem a necessidade de um suplemento. Mas mais uma vez, somente o nutricionista vai poder te dizer qual é o seu caso. E os micronutrientes, que muitas vezes a gente não dá muita bola para eles, né? Porque eles são um pouco invisíveis no nosso prato, a gente não consegue observar, não consegue vê-los, mas eles são essenciais para a força, para a resistência e para a prevenção de lesões musculares e lesões ósseas, assim como lesões articulares, tendíneas, que é muito comum nesse público que pratica esportes estéticos. Aqui eu vou me aprofundar melhor em cada pilar. Então, pilar 1, energia, eu vou fazer aqui uma analogia para vocês entenderem melhor. Então, pense que o seu corpo é um carro. Se o tanque desse carro está vazio, ele não anda, né? Ele não consegue performar. Assim como o corpo de uma bailarina, de uma ginasta, de uma patinadora, ele também precisa de energia. Caso ele não tenha essa energia advinda da alimentação, ele não vai conseguir se suportar. Ele não vai conseguir ficar bem, desempenhar bem no seu esporte, ou até mesmo no dia a dia, você vai se sentir fraca, com muita fadiga, sem vontade de ir aos treinos. Tudo porque a sua alimentação não está conseguindo suprir as suas demandas diárias. Então é por isso que deve se adequar a quantidade de calorias ao treino que você tem. Então, se agora você está treinando mais intensamente, a sua alimentação vai ter que ser de uma determinada maneira. Se você está num treino mais tranquilo, também a alimentação vai ser de outra maneira. Então, a alimentação ela vai variando de acordo com o estágio de treino que você está. E isso é essencial, né? A gente chama de periodização nutricional. Ela é essencial para melhora da performance, diminuir a fadiga e também os desequilíbrios hormonais, porque a falta de energia acaba desequilibrando os hormônios. Então, não à toa, muitas meninas acabam deixando de menstruar, né, que a gente chama de amenorreia hipotalâmica funcional, que é a pausa da menstruação. E essa pausa da menstruação pode levar à osteoponia, à osteoporose, mesmo em atleta jovem. E depois, para reverter esse estágio de osteoporose, é muito complicado. Pilar 2, proteína. Eu sempre gosto de falar que a proteína é como se fosse os tijolos que constroem e reparam o nosso corpo, porque ela realmente tem essa função de reparação. Sem ela, a gente não consegue manter a nossa massa muscular, nem recuperar bem após os treinos. Em esportes estéticos, manter a qualidade muscular é tão importante quanto a técnica. Às vezes no esporte estético, os técnicos acabam focando muito na técnica, que é imprescindível, lógico, mas se você não tem uma qualidade muscular boa, você não vai conseguir desempenhar bem, então a técnica não vai servir de nada. Então, primeiro a gente tem que trabalhar a base para depois pensar na técnica. E o pilar 3, os micronutrientes, que são vitaminas, minerais como ferro, cálcio, vitamina D, magnésio, que ajudam na prevenção da fadiga, ajudam no reparo muscular, na construção óssea. E, como eu disse, eles são muitas vezes invisíveis no prato, a gente não dá muita bola, mas eles são muito importantes. E eles são essenciais para a melhora do rendimento e para a prevenção, novamente, de lesões. Então, sempre manter um prato ali bem colorido, com fruta, legumes, oleaginosas como castanhas, nozes,
linhaça, chia, grãos integrais, e isso vai garantir o aporte desses nutrientes, das vitaminas, desses minerais na sua alimentação diária. E aqui a sincronização, que nada mais é que a periodização nutricional. Sempre antes do treino, o melhor é se fazer ingerir carboidratos para ter essa energia. Depende muito o tipo de carboidrato que você vai consumir do treino que você vai fazer. Então, por exemplo, um corredor de longa distância, ele vai precisar comer carboidratos integrais, porque esses carboidratos, eles vão soltando, vamos dizer assim, a energia aos pouquinhos no sangue, para que ele consiga correr bem por mais tempo. No entanto, um corredor de sprint, ele vai precisar de carboidratos de liberação rápida, carboidratos simples, né? Farinha branca. Então, não existe muito essa coisa, o melhor é o carboidrato integral antes do treino. Vai depender de que tipo de treino você faz. É um treino de longa distância, como um corredor de longa distância, é um treino muito intenso, sem pausas? Ou é um treino mais curto, um treino de potência, de agilidade? Que tipo de treino é? Aí, dependendo do treino, a gente escolhe os carboidratos corretos. Durante o treino, não esquecer da hidratação. Lógico que a hidratação também vai depender muito da quantidade de horas desse treino e a intensidade do treino. Muitas vezes com suor a gente acaba perdendo eletrólitos, então é essencial acabar não só se hidratando com água, mas, por exemplo, com água de coco, que tem bastantes minerais, também isotônicos. Tem os isotônicos aí do mercado, né, os mais conhecidos, mas também tem como fazer isotônicos caseiros, que é muito mais barato e tem a mesma função dos isotônicos do mercado. Depois, se vocês quiserem, me digam aí nos comentários que eu faço um vídeo a respeito disso, de como fazer um isotônico barato em casa, que você possa tomar ao longo do treino. E após o treino, sempre se alimentar com proteínas e carboidratos também, né, para recuperação muscular. Por que carboidrato? Muitas meninas que praticam esportes estéticos morrem de medo do carboidrato, acham que o carboidrato vai engordar, mas pelo contrário, o carboidrato ele auxilia a manter a nossa massa muscular. Quanto mais energia a gente gasta no treino, mais carboidrato a gente tem que ingerir. É através dos carboidratos que a gente vai conseguir essa energia de volta. Então, quando o corpo percebe que a gente está com uma baixa ingestão de carboidrato, ele acaba retirando essa energia do músculo. Isso faz com que a gente perca massa muscular. O que não é muito legal, né? Para quem é atleta, para quem é praticante aí de algum exercício. Então é essencial, depois do treino, também comer carboidrato. E as quantidades vão depender muito, caso para caso, muito individual. Então sempre procure um nutricionista para calcular as quantidades certinhas de cada nutriente. Então aqui eu coloquei uma frase, né, que eu gosto bastante, que não é só o que você come, mas quando você come. Saber o que consumir antes, durante e depois do treino pode acelerar a recuperação, melhorar a performance e até otimizar a estética. Sim, otimizar a estética, deixar um corpo mais bonito, mais definido. Lógico, em esportes estéticos não é muito bem-vindo um corpo muito musculoso, né, com muito volume, mas corpos com um pouco mais de massa muscular, que consigam dar ali uma força a mais para desempenhar o esporte, são sempre bem-vindos. E isso só se constrói a partir de uma alimentação ótima. Não se deve reduzir a quantidade ali de ingestão de alimentos. Aqui eu coloquei mais uma história real, agora dessa vez da bailarina Misty. A Misty é uma bailarina estadunidense e ela dança ali como bailarina principal no American Ballet Theatre. E aqui eu coloquei também uma fala dela na revista The New York, em que ela fala que passou por momentos muito difíceis ali durante a prática de balé, né, na sua carreira, onde lhe foi sugerido que precisava emagrecer para alongar. A Misty é uma bailarina negra no balé, ela quebrou muitos estereótipos e ela tem um corpo mais voluptuoso, né, com mais formas. Mais uma vez, esse corpo não é muito bem-vindo no balé clássico. Então ela sofreu bastante preconceito. Gente, não tem cabimento, né? Emagrecer para alongar. Mesmo que você emagreça, você não vai alongar. Isso é uma questão corporal. Tem pessoas
com braços mais longos, pernas mais longas, tronco, pescoção, e tem pessoas que não, e tá tudo bem. Não tem como mudar isso através da alimentação. E a reação dela a respeito disso foi uma reação extrema. Ela acabou tendo ali uma compulsão alimentar, que é muito comum. Ela disse que pediu 2 dúzias de donuts e comeu sozinha após o treino. Que levou anos para entender como o seu corpo funcionava e para reconstruir uma relação saudável com a comida e com a sua própria imagem. Para ver como um simples comentário pode mudar tudo, né, na vida de uma pessoa, levar ela a diversos problemas de saúde. Aqui eu coloquei um livro dela, depois se vocês quiserem, vocês podem consultar na descrição do vídeo também. O livro dela, ela fala bastante a respeito dessa questão corporal e também ela dá diversas dicas de alimentação, vale a pena a leitura. Então, aqui fazendo um resumão, né, os erros que custam muito caro para praticantes de esportes estéticos. Alguns erros desses podem custar meses de evolução nos treinos. Então, cortar carboidratos de forma drástica. Já disse que é importantíssimo o consumo de carboidrato. É ele que vai proporcionar energia para que você treine bem e tenha um melhor desempenho no seu esporte, principalmente em quem treina intensamente. Pular refeições importantes, isso acaba prejudicando o metabolismo e a recuperação muscular. Então, nada de pular almoço, jantar, só porque são refeições onde você geralmente tem uma quantidade de alimentos maior no prato. Treinar sempre em jejum. Existem algumas controvérsias em alguns esportes, é até bom treinar em jejum, mas em geral, aqui nos esportes estéticos, não se deve treinar em jejum, deve-se sempre estar bem alimentado antes do treino para ajudar ali na performance e na recuperação muscular. Indica-se que pelo menos de 1 hora, 1 hora e meia antes do treino, tá? Se alimentar. Não muito próximo ao treino, porque pode levar a desconfortos gastrointestinais. Achar que o suplemento substitui a comida. Agora tá na moda, né? É tudo pozinho. É creatina, é whey protein, é BCA, entre outros. Gente, suplemento não substitui comida. Comida sempre vai ser a nossa prioridade. Como eu disse, o suplemento só entra em casos muito específicos ou pessoas que realmente não têm muito tempo para comer adequadamente, aí a gente sim entra com o suplemento. E lembrar sempre que a nutrição está diretamente ligada à nossa saúde mental também. Então, o que você come afeta também a sua mente. Uma atleta cansada, ansiosa, irritada não rende o mesmo que uma atleta bem alimentada, com uma boa saúde. Uma boa nutrição ajuda a equilibrar neurotransmissores e hormônios ligados ao humor e ao bem-estar. Então, a nutrição equilibra a parte hormonal, que melhora o humor e melhora sim o desempenho no exercício. Aqui eu coloquei um mini checklist diário. Se você conseguir seguir esse checklist ali todos os dias, já vai sentir com certeza diferença em poucas semanas. Lógico que dependendo ali da intensidade do seu treino, algumas coisas devem ser modificadas. Então, isso é mais um geralzão aqui para vocês terem uma ideia geral mesmo. Procurem sempre um nutricionista. Então, o café da manhã com uma boa proteína, como ovos e iogurte, que são proteínas de fácil digestão e proteínas saudáveis. Se você é vegetariana ou vegana, existem proteínas de soja, ervilha também. Muitas verduras verdes escuras possuem uma quantidade boa de proteínas. Existem alguns suplementos, dependendo do caso, se necessário. Também para vegetarianos e veganos, hoje em dia no mercado tem bastante opção. Também, como checklist, eu coloquei aqui lanche antes do treino. Então, sempre se alimentar com carboidratos de fácil digestão, mais uma proteína leve. Como eu disse, esse carboidrato, se vai ser integral ou se vai ser um carboidrato simples, vai depender muito do seu tipo de treino. Hidratação, né, ao longo do dia, não só durante o seu esporte ali, mas principalmente ao longo do dia inteiro, é essencial a hidratação. Então pode se hidratar com água de coco e sempre após o treino ter uma refeição balanceada com proteínas e carboidratos para recuperação muscular. Pequenas consistências geram grandes resultados. Sempre lembrando que o seu corpo não é somente o esporte que você pratica. Você vai envelhecer com ele e não tem como trocar, então cuide bem dele.
E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e compartilha com outras atletas que precisam ouvir a respeito disso também. E no próximo vídeo eu vou te ensinar como preparar uma refeição pré-treino que vai te auxiliar a ter melhor performance e estética no seu esporte. Sempre lembrando que as informações desse vídeo têm caráter educativo e não substituem uma consulta individual com o nutricionista. Então, eu vou deixar aqui o meu contato, o meu e-mail. Caso vocês queiram fazer uma consultoria comigo, é só me procurar por esse e-mail que eu respondo prontamente.